Bem, vamos lá, né? O que houve? Eu acordei agora de madrugada, perdi o sono e decidi tentar gravar pelo menos um dos vídeos atrasados. Minha gatinha tá aqui, né? Aterrorizando o miau, o bebê. Vamos lá. Eu quero tratar de um assunto aqui que envolve a Matrix, né? Melhor, que a Matrix envolve esse assunto, ao contrário. E por coincidência teve até uma amiga que tocou nesse assunto. E eu tô remodelando minha mente, né, em relação a estratégias de didática, né? Tentar melhorar minha forma de elaborar vídeos didáticos, certo? Porque senão a gente acaba demorando muito de produzir e produzindo menos, certo? O que eu quero tratar aqui, o assunto é o seguinte: eu não acredito que não há necessidade de eu explicar ainda certas questões de Matrix, certo? Acredito que chegará uma hora de eu ter que falar, lógico. Tô vendo como abordar, lembrando que tratar de Matrix é tratar de muita coisa, muitos milhares de anos, muita coisa que aconteceu, lidar com crenças, explicar que eu não tô aqui para desfazer a crença de ninguém, porque se forem crenças reais, verdadeiras, explicar a adaptação do que temos de crença hoje, o que deve e a realidade que tem umas distorções, né? Explicarei por quê. Então, mas eu não preciso tratar de Matrix desse jeito agora, não preciso. Preparei só um café para comer vocês durante o vídeo. Ficou um pouco fraco. Deixa eu explicar. O que acontece? Quando a gente tem pai e mãe que não são máquinas malignas, ou plenamente maligna, ou parcialmente maligna. A plenamente maligna é a psicopata, né? A máquina psicopata. Ela é, quando eu for tratar de Matrix, eu tentarei explicar, a tentar ilustrar a quantidade e intensidade de maldade que essa máquina tem. Maldade pura concentrada em indivíduos, né, em máquinas. Maldade profunda, muito profunda e muito densa, né? E no caso, a pessoa narcisista, ela tá muito longe disso, mas faz merda, né? Não trataremos especificamente aqui de narcisista, até porque tem outras máquinas também, né? Tem máquina que não é maligna de forma alguma, principalmente se ela teve um pai muito bom, uma mãe muito boa, mesmo que o outro não fosse tão bom, mas aí ele acabou seguindo um caminho bom da vida. Eu tô sem a lente de contato aqui, eu não botei a lente. O que acontece? Vamos lá. Quando a gente tem pai e mãe que não são malignos, né? São pessoas comuns. E pode ter traumas, né? A gente tem pessoas que, se tiveram um pai ou uma mãe, ou os dois malignos, o normal de todos nós é: eu quero que meu filho e minha filha tenham uma educação completamente diferente. Para de fato você dar uma educação completamente diferente do que você teve de seu pai e mãe em algum nível maligno, seu marido ou sua esposa tem que ser igual a você, não pode ser psicopata nem narcisista, porque o psicopata manipula os filhos. Ele tortura os filhos quando você não está vendo, tortura muitos filhos quando você não está vendo, de todas as formas possíveis, certo? Sendo mulher ou homem. Então ele bota seus filhos contra você, bota o mundo contra os filhos. O psicopata sempre isola as vítimas, né? Principalmente quando é criança. Então, por exemplo, o que é comum: se tem um marido bom, uma mãe psicopata, essa mãe
A primeira coisa que ela tentará conseguir quando isolar o marido, né, se separar, é conseguir um psicopata homem para estuprar aquelas crianças e levar outras pessoas para estuprarem, para você ter noção da situação. Eu falei a questão do canibalismo, né, do beber sangue de bebê, que é o seguinte. Eu tinha que ser um pouco mais detalhista. Existem várias setas malignas no mundo, várias. Os Estados Unidos concentra a parte maior, a quantidade maior, mas todo mundo lugar tem. Por quê? São setas de psicopatas que frequentemente pegam bebês e torturam o bebê de todas as formas possíveis. Torturam, espancam, agridem, estupram, quebram os ossos, arrancam os membros, fazem todo tipo de esfaqueio e tiram o sangue. Na cabeça deles, essa tortura faz o bebê liberar adrenalina, aparece, e outros hormônios que, quando eles bebem o sangue, eles vivem para sempre. Então, como eles têm que manterem na cabeça deles esse consumo de sangue de bebê torturado, eles cometem esse crime frequentemente. Acontece muito. Tem muita mulher que não vai ao hospital para não ser registrado. Então é esse tipo de gente que eu estou falando. Então se você por acaso for uma pessoa que é uma pessoa boa, teve trauma de mãe ou pai, ou os dois, e você decide aplicar uma educação de verdade a seu filho, a sua filha, sua mulher tem que ser boa e vice-versa, né? Lembrando que você não teve educação, seu pai e sua mãe são psicopatas. Aí a gente acaba entrando, como eu falei, em partes da Matrix aqui, como é que funciona. O filme Matrix, pra vocês entenderem, tem muito charlatão, é muito guru da internet, muito guru de tudo. E fica tentando explicar Matrix, dá uma de Neo, dá uma de Morfeu, que é tudo, que é especial. E daria só um exemplo da situação. Se eles. O que você pensa que essas pessoas sabem de Matrix? Se todo dia eles têm uma tese, uma história completamente diferente das outras, explicando Matrix. Eles entenderam Matrix? Matrix é pra eles? Eles gostam de Matrix? Ou eles são psicopatas, narcisistas e máquinas malignas que usam isso para poder dar uma de especial? Porque para eles, senil é montar computador com LED, né? Eu explicarei um pouquinho agora aqui. Matrix tem basicamente duas histórias ao mesmo tempo. Uma, aquela história simples, né, de a gente entrar em máquinas e sair de máquinas mentalmente, e a luta para sobrevivência e libertação da raça humana. Ali é um filme que todo mundo pode ver e entender daquela forma. E tem um filme que só eu posso enxergar ali. E essa é a parte fácil, enxergar isso. A parte um pouco mais difícil, que eu não preciso estar explicando muito outras coisas, existem informações espalhadas pelos filmes, né, e desenho animado e tal, que bora pegar os 4 filmes, né, que é mais fácil. Existem informações nos 4 filmes que são pulverizadas nos filmes, e elas são jogadas aleatoriamente. Não é aleatoriamente, mas para você entender, existem coisas que já aconteceram, vamos dizer, existem coisas que aconteceram em 2002, mas apareceu no 4º filme. Existem coisas que aconteceram ano passado que aconteceu no 2º filme, 2003. Então existe uma rede, né, uma malha de informações pulverizadas, são muitas, interligadas, que não só você tem que ser uma pessoa especial para isso, uma pessoa única, específica para isso, como você tem que ter a capacidade intelectual de enxergar essas informações e interligar a malha e saber conectar, entender a conexão entre elas. Pessoas assim nunca farão isso, ok? Mesmo que elas tivessem interesse. Essas pessoas não têm interesse, na verdade, já conversamos sobre isso. Na verdade, incomoda, atrapalha o estilo de vida, né? Por exemplo, eu estava dando algumas dicas, né? Da outra dica sobre psicopata. Quando você encontrar uma pessoa ou um tema, um grupo que recorrentemente cria informações novas, né, mentiras novas sobre algo,
O que ela está fazendo ali? Ela está afastando você da verdade o máximo que pode, alucinando você, delirando você, para chegar uma hora que você já não consegue mais discernir o que é certo, o que é errado em relação àquele contexto. Ele manipula, ele controla, ele comete todo tipo de abuso. Dá um exemplo. Religião protestante. Religião protestante. Todo dia eles contam uma mentira nova, né? Uma previsão do futuro nova, uma coisa do passado nova e uma coisa nova. E são todas contraditórias. E observe que qual o segredo deles? Eles inundam vocês de mentiras novas frequentemente para vocês não terem condições de cobrarem hoje a mentira de ontem, né? Então, como eles estão sempre inundando vocês de mentiras e informações aleatórias, você não consegue perceber o crime, o golpe e cobrar. Então, por exemplo, se um líder religioso desse, criminoso, psicopata, fizesse uma previsão do futuro no ano passado para esse ano, você lembraria, cobraria dele e você se afastaria, provavelmente. Então, para isso não acontecer, eles inundam vocês de um bocado de mentira, um bocado de história, para você ficar totalmente indefeso e controlado por esse tipo de gente. Ficou claro? Pronto. Isso vale para todos os meios que você possa estar, todos, principalmente a religião protestante. Todas elas, se é protestante. Então vamos lá. Agora aqui a gente eu tive que fazer essa base para vocês entenderem. Bora entender agora o que são os agentes de Matrix, né? O que é um agente de Matrix? Um agente de Matrix é uma pessoa normal que teve o pai ou a mãe psicopata e provavelmente o outro é narcisista. Vou explicar por quê. Quando você tem pai e mãe psicopata, eles sempre estupram os filhos e levam pessoas para estuprarem. Quando não matam, não entre seita e rituais satânicos, certo? Quando o pai é psicopata e quer estuprar os filhos, mas a mãe é narcisista, a mãe, por mais que ela tenha tido uma vida traumática e de absorção do mal, ela não permite o estupro das crianças. Notou a diferença narcisista para psicopata? Já começa por aí. E vice-versa. Então, se o pai é narcisista, a mãe é psicopata, ela quer cometer todo tipo de crime com as crianças. Claro que por ser psicopata, ela comete um bocado de crime sem o pai narcisista ou superdotado saber. Bota contra o pai, tortura o tempo todo, maltrata, destrói a pessoa. Então vamos lá. Se você é uma pessoa que teve pai psicopata e mãe narcisista, é porque os dois não são psicopatas e não lhe estupraram e não lhe destruíram. Mas você nasce sem identidade, você nasce sem estruturas intelectuais que permitem você lidar melhor com a vida. Explicar. Lembra que eu falei algumas coisas, tipo assim, que o psicopata inventou frases, né, para enganar a gente? Uma delas foi o quê? Se é idoso, se é mais velho, baixa a cabeça, obedeça, respeite, peça a benção. Como se o psicopata não envelhecesse, como se o psicopata não passasse a vida cometendo todo tipo de crime possível que ele possa fazer. Entendeu a questão das frases que desarmam as vítimas? Então, quando você ouve isso, quando o seu pai psicopata ou narcisista lhe fala isso, normalmente é psicopata, psicopata fala muito isso para todas as crianças que ele tem contato, é para que ele cometer abusos e você não falar para ninguém. Caso ele tenha um receio de você falar, aí a intimidação entra, né? O espancamento, a agressão, o estupro e tudo mais agravam. Então, se você por acaso teve o pai psicopata ou a mãe psicopata e um outro narcisista, você não tem identidade dentre outras características intelectuais, você não tem um mecanismo de defesa intelectual. E você faz tudo, você obedece, você faz tudo que eles mandam. Então, por exemplo, sempre, nunca ensinando o que é certo, é uma coisinha ou outra besta,
Nunca lhe ensinando como se defender, como aprender, como estudar, nada. Não lhe ensina nada de bom. É sempre na agressividade, verbal, física. E você, por ser uma pessoa normalmente inteligente, não é inteligente, uma pessoa super dotada, normalmente que passa nessa situação, você pensa assim: eu me tornei uma pessoa boa. Então a forma que meus pais me criaram é o certo, deu certo. Eu me tornei uma pessoa boa por causa deles. A pessoa não sabe como ela não foi treinada para ser inteligente, para poder raciocinar, para analisar nem nada. Ela o psicopata e a mãe dele, narcisista, tá sempre se endeusando, se colocando acima dele como o melhor, como virtuoso, e ele não tem método de comparação, ele não conhece outra vida, né? Você vê a questão da mente da pessoa, né? Ela tá tão destruída que ela não consegue. Na mente dela, a única coisa que ela conhece é o máximo, o melhor que pode existir, se tomando espancamento, agressividade, sendo privada de muita coisa. Ela pensa que ela se tornar uma pessoa competente é fruto dos abusos dos pais. Então, como ela foi adestrada agressivamente a vida inteira, uma das coisas que ela faz se é mais velho, tem que ser respeitado, não pode ser questionado e tem que obedecer. Pronto. Aí o que acontece? Você encontra uma pessoa como eu ou outra pessoa que não tem a mente doente assim. E vem um psicopata ou uma psicopata com 60, 70, 80 ou 100 anos. Beleza? Aí o que acontece? Vamos lá. Eu tenho um amigo aqui, uma amiga. Sempre ajudei, cheguei junto. A pessoa deveria me conhecer, conhecer meu caráter, meu intelecto, minha competência, meu caráter, minha educação. Mas ela não tem como saber exatamente isso tudo de mim. Na mente dela, ela é o ápice. Então não existe nenhuma qualidade além disso aí. E ela é controlada pelo mal. Lembre, os agentes são controlados pelo mal. O que acontece? Quando chega esse psicopata ou essa psicopata, homem ou mulher, acostumado a cometer todo tipo de abuso, estupro, canibalismo, seta satânica, que todos fazem a partir de algum momento, mas fazem o mal desde o começo, desde quando nascem, vamos dizer que essa psicopata está cometendo abuso naquele ambiente, na casa da pessoa, em minha casa, em uma loja, no trampo. E eu falo, ó fulano, eu não quero me relacionar com essa pessoa. Por ser um agente, né? Lembra, o agente é uma pessoa que teve um pai ou uma mãe psicopata, o outro narcisista. Ele não tem capacidade de entender que isso aqui é um psicopata. Na mente dele, por ser idoso, é uma pessoa boa, pura, experiente, que merece educação, pobre coitado, e não sabe que ele estuprou os filhos e está estuprando os netos. Ou a mulher que está ali. Então, quando eu falo, não quero me relacionar com essa pessoa, depois eu lhe conto, não gosto dessa pessoa, essa pessoa automaticamente se torna extremamente agressiva contra mim, que nunca errei, durante anos. E muitas vezes essa pessoa que ele ou ela nunca conviveu, é só por ser idoso, e foi lá para cometer um abuso. Observe que provavelmente, acontece muito, essa pessoa foi lá porque eu estava lá, ou outra pessoa, e começou a gerar uma pirraça, né? Uma calúnia, difamação, insinuações, que eu não sou obrigado a passar por isso. Que ele, por ser a casa dele ou o trabalho dele, tinha que dar, ele por obrigação, tinha que manter o respeito do ambiente e da pessoa que nunca errou com ele. Mas como é uma pessoa totalmente destruída mentalmente, o fato de ser idoso é o que importa. Eu me afastei de muita gente, de muitos agentes assim, pessoas que pensam que sabem o que é amizade, pensam que são meus amigos, pessoas assim não sabem o que é amizade. Só pelo contexto já sabe que esse tipo de gente não sabe o que é amizade. E não é pra saber mesmo. O pai psicopata ou a mãe psicopata faz exatamente ele se tornar uma vítima fácil, com a mente destruída e nunca saber o que é amor, amizade, nem nada. Entenda, você não sabe o que é amizade. Muitas vezes eu me reto com alguma coisa, falo alguma coisa, até mesmo na internet ou pessoalmente, e as pessoas que pensam que são minhas amigas, pensam, nenhum de vocês é. Não é. Não é o assunto agora aqui, mas quando for a hora eu falo. Vocês não são meus amigos. Bora botar vocês no lugar de vocês, que vocês querem me ensinar a amizade. Uma coisa é você gostar de uma pessoa, outra coisa é você ser amigo, são coisas totalmente diferentes. O fato de você gostar de mim não quer dizer que você seja minha amiga, não, meu amigo.
E o fato de você pensar mal de mim porque você foi destruído e controlado e manipulado por psicopata da infância já mostra que esse gostar seu de mim é bem pequeno. Que você pensa que eu lhe devo porque você gosta de mim. Se você gostar de mim, me causa uma dívida, meta no cu. Porque eu não faço isso. Por aí você já começou a entender que isso não tem nada a ver com gostar e você não sabe o que é amizade. Já começou por aí. Se a amizade custa algo, não é amizade. Nem amizade nem gosta. Certo? Não quero nem entrar ainda por aí, você que se vire. Então vamos lá. Essa pessoa é um agente. Você que teve um pai psicopata ou uma mãe psicopata, e o outro narcisista ou uma pessoa comum, você é um agente. Você aprendeu todo tipo de coisa errada para você ser vítima do mundo. Consequentemente, pessoas que tiveram esse tipo de vida de um pai psicopata ou uma mãe psicopata são pessoas que quase sempre terá namorado ou namorada, marido ou esposa abusivo, provavelmente psicopata. Porque são pessoas, deixa eu lhe explicar por quê, para a gente entrar no assunto. Eu falei o quê? O que é a Matrix? Nós estamos dentro da Matrix. Eu acredito que eu possa falar um pouco. Parece que tem gente que gosta de assuntos de quânticos, né? Daria uma dica, eu vou explicar, vou dar um exemplo aqui, porque eu não estou interessado em falar de Matrix, porque mexe com muita coisa. Sei que tem gente inteligente, sei que tem gente interessada, sei que é importante, mas eu acredito que não é a hora. Lhe darei um exemplo. A gente aprende que nosso corpo tem átomo e a gente carrega o átomo do corpo, não é isso? Você já se lascou aí. A gente não carrega o átomo. Isso aqui é uma forma de representação que a gente tem. A gente não carrega os átomos. Os átomos estão no ar e a gente passa através deles. Eles estão fixos no ar. E o visualizador, né, o observador, cria o cenário ao redor de acordo à conveniência. Viu como é complicado lidar com Matrix? Só para começar por aí. Vou dar um exemplo. Lembra que eu falei que todo ser vivo tem uma dimensão própria? Então, por exemplo, formiga é máquina, né? Você vê pelo comportamento claramente ali, extremamente inteligente e mecânico, que é uma máquina. A aranha é um ser vivo, é uma pessoa, uma mente como a gente no corpo de aranha, extremamente inteligente, habilidosa. Então existem bichos aqui que são máquinas e que são seres vivos, são pessoas conscientes, são seres conscientes como a gente, só está em outro corpo. Qual o problema? Para vocês entenderem como é tratar de Matrix, o átomo possui possibilidades infinitas de construção, de realidade, só para você entender. Claro que finitas no mundo material, no mundo fora da matéria, a realidade é outra, certo? Que não é o assunto agora. Então o que acontece? Cada ser vivo desse consciente, cães, gatos, cavalos ou aranhas e tal, eles têm, em nossa representação, ela tem aquela forma de aranha de 8 perninhas, 4 perninhas. O cavalo é aquele quadrúpede. Mas na realidade de cada um deles, a representação é completamente diferente dessa daqui. Para vocês entenderem que o átomo pode ter representações infinitas ao mesmo tempo. E aí você entra no contexto, no conceito de dimensões. As dimensões são construídas dentro uma das outras, ó, e elas acontecem ao mesmo tempo, mas elas não se tocam, elas não interagem entre si. Você entendeu que tratar de Matrix não é tão simples assim? Só para começar. Então vamos lá, tentar retomar o assunto aqui. Quando a pessoa passou por esse tipo de abuso, né, tá muito mal, não estou dizendo que não tem a solução, só de ver esse vídeo já ajuda. Essa pessoa provavelmente terá pelo menos um namorado ou uma namorada abusivos. O normal é que tenha vários na sequência, até morrer. Não acontece muito de morrer. Muito.
E coisas bem piores que morrer, viu? Acredite. Bem piores que morrer. Morrer é uma libertação, né? Desse inferno aqui. Então vamos lá. Como é que funciona a situação? Aí entrar no contexto que eu queria, que eu precisava dessa base para tratar e da ajuda para ilustrar o que minha amiga pediu e que me fez botar esse vídeo um pouco antecipadamente. Que é o que? Vamos lá. Como é que funciona essa situação? A Matrix, por a gente estar dentro da Matrix, os átomos que estão em todo o nosso corpo. Então, a energia negativa maligna de Matrix nos influencia o tempo todo. Cabe a nós encontrar o meio de não sofrer essa influência, que não é o assunto do vídeo, né? Que aí entra na questão a gente chama no filme de a função do escolhido, né? Uma das funções do escolhido: passar por situações extremamente complexas e mortais e construindo, descobrindo as soluções desse problema. Que Matrix 1, se eu não me engano, Matrix 2 fala que tem um chaveiro, etc e tal. Você tem que atravessar as portas. O negócio. Eu só diria uma coisa pra você. Se Matrix fosse fácil como no filme, eu nem aqui estava. Era só botar outro. Só pra você entender. Desculpa, eu nem estaria aqui. Então vamos lá. O que você precisa entender é que esses traumas que a gente acaba adquirindo do pai, da mãe, namorado, etc e tal. Lembrando que o trauma tem natureza específica, né? Você consegue enxergar, você consegue deduzir claramente e perfeitamente a origem daquele trauma. Se foi pai, mãe, ou na fase adulta, namorado, namorada, não tem dificuldade para quem tem essa habilidade. Esse conhecimento, né? Habilidade é conhecimento. Então vamos lá. Como é que funciona? O que você precisa entender é que esses traumas são nossa permissão da Matrix de influenciar nossa essência, nossa alma, nosso espírito, nossa mente. Deixa eu tentar encontrar um exemplo legal aqui. Pronto. Mantra. Um mantra não é um texto ou uma palavra, um mantra. Um mantra é uma metodologia que foi guardada, como várias outras coisas nessas eras todas que se passaram, foi guardada com muito cuidado e eu aperfeiçoei. É como eu falei, eu não estou aqui para destruir a crença de ninguém, estou aqui para melhorar a crença das pessoas na medida do possível. Então tratemos de mantra. Mantra é uma metodologia que eu aperfeiçoei. Você pega uma ideia em um determinado momento, que pode ser específico ou não, e você repete aquela ideia e vai se convencendo. Por quê? Vou explicar. Quando a gente nasce na Matrix, a Matrix logo no início, desde quando a gente nasce, da barriga da mãe, vai jogando energia negativa na gente, repetidas vezes, é um mantra. E como eu falei, toda energia tem uma informação que a gente não interpreta conscientemente no início. Com o passar do tempo daquela repetição, a gente vai sendo convencido, acreditando que aquilo é real. Lembra que Matrix falou, se você acreditar, você morre mesmo. Se você acreditar, acontece, acontece. Então, o mantra da Matrix são vários mantras que a gente vai se repetindo. E a gente, por ignorância, né, na verdade por indução da Matrix, por mecanismo de defesa, a Matrix nos convence que nós nos tornamos empatas. Que essas coisas que a gente sente são empatia, não são. A gente está interpretando da forma que a Matrix quer o sentimento negativo que ela está botando na gente. Entendeu que tratar de Matrix não é tão simples? Eu quero ver se eu faço um vídeo só sobre Matrix. Aqui eu estou pegando o que eu preciso usar. Certo? Matrix é extremamente perigoso, extremamente complicado. Só para você entender, não existe essa família que não tenha vários psicopatas. Só para você entender.
Para você entender, não tem. Então vamos lá. Nesse mecanismo de mantra da Matrix, mantra maligno, né, vamos dizer, ele vai repetindo aquilo ali. Chega uma hora que a gente começa a pensar que entende os sentimentos, que são na verdade influência negativa de Matrix. A gente entende, isso aqui é um sentimento de tal coisa, eu tô sentindo tal coisa, tô sentindo aquilo, tô interpretando, tô ficando foda, sou inteligente, faço aconteça. Mentira. Isso tudo são influências da Matrix, não são coisas nossas. A empatia é um mecanismo que só se pode ter após se purificar da Matrix e praticar e treinar. Como não temos tempo aqui, o processo acontece ao mesmo tempo. Então, como é que você se livra desses mecanismos malignos de Matrix? Com mantra. Alguns mantras são mais difíceis, outros são mais fáceis. Depende da personalidade. Ninguém tem. Claro que eu tive que mergulhar em todos os sistemas de Matrix maligno, que eu não podia ser só de minha personalidade. Eu tive que lidar com tudo para resolver o problema. Senão só resolveria uma parte das pessoas. Eu tenho essa capacidade. Então vamos lá. Por que? Deixa eu tentar lembrar ali os dois, porque o vídeo já deve estar grande, né? Tem quanto tempo? Não dá pra ver o tempo dessa merda aqui no OBS, não, brother. 31 minutos. Tá bom. Tá ótimo. CPU 11%. 10%. Vamos lá. Tratemos de algumas consequências. Já tratamos de algumas consequências de a gente se tornar vítima fácil, principalmente psicopata. Por quê? A Matrix sempre nos colocará sentimentos falsos, benignos em relação a psicopata. Sempre. Qualquer ser maligno, ela colocará sentimento na gente supostamente positivo, mas não é. Quando você vai se purificando, aprende as técnicas de purificação que eu criei, caminhando, né, atravessando as dimensões e superando para sobreviver também. Quando você aprende essas técnicas de purificação, você vê a diferença. Você começa a perceber que esses sentimentos que você foi convencido que são bons, são prazerosos, são extremamente nocivos. E sem contar que consome muita energia nossa, é muito físico da gente, cansa muito, desgasta muito. E com o tempo você adquire poder sobre sua mente e seu corpo. O foco aqui é específico. Qual o foco aqui? Você foi convencido a confiar e ter um sentimento positivo, principalmente por psicopatas, qualquer pessoa mal intencionada. Por isso que você é vítima de namorado, namorada, marido, esposa, psicopata. E é por isso que aquele amigo, amiga, me conhecendo há anos, sabendo que eu sou em tese, preferiu dar crédito a um velho ou uma velha psicopata. A Matrix influencia, não é só ele a doença dele ou dela. A Matrix coloca o sentimento dele de me ver como ruim e o psicopata como bom. É como eu falei, Matrix não é simples ou fácil como no filme. Esses idiotas que vocês assistem e acompanham aí. Sim, eu botei 2 overlays, estou fazendo um teste aqui para vocês verem, para ajudar vocês a se libertarem da mente de vocês, né? Que vocês pensam que são obrigados a copiar os outros, a repetir os outros, o que os outros fizeram. Desculpa a barriga. Se não é um crime, é um absurdo, fica errado, eu perco o público. Essas maluquices são a Matrix, pô. E aprisionando cada vez mais. Eu botei 2 overlays do mesmo tipo aqui, ó. Um dentro e um fora aqui, né? Eu botei um fora, eu botei um dentro, agora eu botei um dentro e fora, para vocês verem. Vocês serem criativos libertariamente, fazerem da forma que vocês querem. E aqui eu estou elaborando minhas aulas de OBS, né? Eu espero, estou elaborando minha aula de OBS, que eu espero que fique boa. Então vamos lá. Quais são as consequências desse contexto? Tem várias consequências, né? Primeiro que você está totalmente submisso à Matrix. Você não percebe mais tudo que você pensa e sente por causa da Matrix. Quase tudo. Você tem noção, a influência é tão poderosa que meu amigo ou minha amiga, que me conhece há anos,
foi convencido pela Matrix que eu não presto, porque eu não queria me envolver com essa pessoa maligna que abusa dos netos e dos filhos, e convenceu ele que esse cara que é foda, esse cara que é bom, esse cara é maravilhoso. Isso demonstra que vocês não têm poder algum sobre nada, nem sobre si mesmo. Quando eu falo há muitos anos que vocês são uns merdas, você não tem força de vontade, não tem nada, cara, é pra vocês se libertarem, brother. Vocês não, como é que vocês crescem nessa situação e vocês pensam que tem força de vontade, que tem querer, vocês não tem nada, vocês não são nada, né? O próprio mecanismo que eu melhorei do mantra é o mecanismo de vocês desenvolverem a vontade, né? Se vocês ficarem nessa onda que o Lanterna Verde, o poder do Lanterna Verde é um anel, vocês não vão pra lugar nenhum, porra. Vocês não entendem as histórias, ainda querem me corrigirem, pô. Corrigir a mim, cara, em minhas histórias, porra. Uns merdas como vocês, caralho, que defende psicopata, porque a Matrix controlou você, fez você ver ele como bom e eu ruim. Vocês não são nada, pô. E é meu amigo, gosta de mim, minha amiga. Bora botar os pés no chão, pô. Senão, além de você se iludir cada vez mais, ser mais controlado pela Matrix, se fuder cada vez mais, eu sou obrigado a me afastar. A escolha é sua, não é minha. Eu não sou obrigado. Quantos anos você tem? Fique com os psicopatas que você gosta, né? Que a Matrix lhe convence. Não é melhor pra você? Eu não deixarei de ser quem eu sou. Eu não deixarei de detestar psicopata só por sua causa. Porque você obedece a Matrix. Se foda, seja lá quem você for. Tá entendendo? Caso você esteja se sentindo injustiçado, injustiçada, se coloque em meu lugar, né? Que a gente lembra que para vocês tudo é seletivo, né? O vitimismo, o heroísmo, depende da posição que vocês estão, né? Vocês falam que são honestos, justos, são mesmo, brother? Plenamente controlado pela Matrix. Bora botar o pé no chão, para começar a se libertar aí. Essa influência toda aí que vocês pensam e sentem é da Matrix, pô. E eu nem falei da Matrix ainda. Rapaz, tô tentando simplificar há muito tempo. Então vamos lá. Nesse contexto que você está dessa forma, além de você, o que é não desenvolver identidade? Você não conseguir enxergar seu valor, o valor de suas habilidades, de seu trampo, de seu estudo, de seu caráter, das virtudes, das coisas que você adquiriu. Você não consegue ver o valor de suas características, seus atributos. E você se subestima, né? Você se subjuga. Você não é se subjugar. Você se inferioriza. É coisa sua? Não. É da Matrix. A Matrix lhe convence que você é inferior. As fobias, por exemplo. Né? Que a gente se acostuma a ter várias fobias, né? Todas as fobias são mantras da Matrix, lhe convencendo que você tem medo disso ou medo daquilo. Por exemplo, dá um exemplo. O medo de enxergar que seu melhor amigo, sua melhor amiga é um psicopata. Esse medo não é seu. É um mecanismo de defesa da Matrix. Quando você começar a aceitar, esse é um dos mantras principais. Você se convencer e repetir várias vezes por dia, cada vez mais, que tudo de ruim que você sente, pensa e acontece é da Matrix, não é seu. Então, o medo que eu tenho de enxergar que minha mãe é psicopata, meu pai é psicopata, meu filho, meu marido, minha esposa, o que for, é psicopata, o velhinho da esquina ali é psicopata, isso não é medo nosso, isso é um mecanismo de defesa para a Matrix me deixar indefeso e vítima. Eu, meus filhos e todo mundo. Cabe a você decidir se você quer estar nessa situação, né? Cabe a você decidir. Então um dos mantras principais é você estar se repetindo. Eu não tenho medo disso, isso é a coisa da Matrix. Relaxa o abdômen, relaxa o corpo, deixe fluir. Eu não tenho medo disso, eu não tenho medo de fulano, eu não tenho medo de cicrano. Isso é coisa da Matrix. Eu não tenho medo de saber que minha melhor amiga, nunca foi minha amiga, é uma psicopata, que quer meu mal. Aí quando você começar a praticar o mantra é um mecanismo poderoso de você se libertar e se tornar mais inteligente e com força de vontade. Quanto mais você percebe, quanto mais você sente, né, o que está acontecendo, que aquele sentimento negativo não é seu, você vai se convencendo que ele não é seu. É um mecanismo oposto do que a Matrix fez em você. Você vai se libertando.
você ao mesmo tempo vai adquirindo também força de vontade. O poder do Lanterna Verde é a força de vontade, que é imensurável, são os mais poderosos do multiverso. Vocês não têm isso, vocês não têm nada dos super-heróis, né? Que eu espero que no processo que faremos aqui, vocês comecem a adquirir as propriedades heróicas, né? Que vocês não têm nenhuma. Sinto muito. Esse medo de aceitar essa verdade, olha, não é de vocês. Essa raiva por ouvir isso de mim, não é de vocês. Vocês pensarem que eu sou filho da puta por falar isso, não é de vocês. Cabe a vocês aceitarem, tá nessa situação, se libertarem. Vejam aquele mantra, ele não é isso, eu não sou isso, aquilo é coisa da Matrix. Então, quando você está nessa situação, que a Matrix lhe colocou, como é que a Matrix lhe coloca inseguranças? Como é que funciona? Como ela, a um determinado momento, normalmente na adolescência, que ela já tem muito controle sobre você, ela lhe coloca em situações, né, com psicopatas que lhe atribuem um sofrimento. Então vamos dizer, um psicopata da escola finge que gosta de você, e aí sua amiga falsa fala que ele quer falar com você. Você vai lá toda apaixonadona, e também essa paixão é questionável. Você irá falar com ele. Então isso já foi armado por eles, né? Acontece demais. Então ele lhe dará uma patada, e a Matrix lhe causará um trauma nisso. Não é natural. Na hora que ele lhe causar, que ele lhe maltratar, você falar, você me procurou para falar comigo, eu nunca falaria com você, um exemplo, não gosto de você. Então você tem uma expectativa, a expectativa também é um mecanismo maligno da Matrix. Não temos expectativas, não sentimos isso. Isso é muito ruim. Tudo da Matrix é maligno. E aí ele lhe provoca uma dor, uma decepção, um sofrimento. Esse sofrimento, somado aos anteriores, dá um sentimento, dá insegurança e sentimento de inferioridade. E isso acontecerá em alguns contextos diferentes, né? Por exemplo, digamos que você fez na escola ou na fase adulta, se esforçou muito para se tornar habilidoso, vamos dizer, uma habilidade em uma habilidade manual, e fazer alguma coisa, algum tipo de artesanato. E você vai mostrar uma pessoa que você pensa que é sua amiga, mas você não sabe, né? Seu amigo, seu irmão, o que for, você vai todo contente lá, o que eu fiz aqui maravilhoso, por ser um psicopata. Ele fala que não presta, despreza, menospreza aquilo ali, e você repete aquele sentimento, né, de sofrimento ali, dor, para ele traumatizando, lhe causando insegurança, e vai lhe convencendo. Observe, essas coisas não são naturais. Esses processos fazem, a Matrix fica ali convencendo com sentimento e frases no sentimento de que associa uma coisa com a outra. Chega uma hora que você tem medo de conversar com o menino, com a menina. Chega uma hora que você tem medo de mostrar uma atividade, um trabalho que você fez, uma coisa boa, uma coisa que você aprendeu. Então ele vai associando isso aí. Então é por isso que você tem medo do trampo. No trampo, muitas vezes você já entra com esses traumas, e você entra em um trampo tóxico, hostil, com muito psicopata. E por melhor que você seja melhor que todo mundo lá, que lembra a sua capacidade de falta de se valorizar, de enxergar seu valor, você não para ver, poxa, eu sou a pessoa mais habilidosa e mais competente aqui, porque eu sou a mais desprezada. Tem que tomar providência, seja lá qual for. Então, por você ser top e ter muito psicopata lá, eles repetirão aquele trauma em você, e cobrarão cada vez mais de você. Enquanto que todo mundo faz 1%, eles estão lhe cobrando 1000% e cada vez mais, para lhe adoecer e lhe induzir ao suicídio. Psicopata, quando não consegue lhe matar, ele lhe induz ao suicídio. Certo? Então observe que você tem que entrar no mantra: esse medo não é meu, esse medo não é meu. Relaxar, respirar, esse medo não é meu. Eu não tenho essa fobia. Toda fobia, todo o mal que Matrix cria é uma ilusão que me convenceu. Vai se libertando, deixe de acreditar. Isso não é real, eu não sou assim, eu sou, entendeu? Isso aqui não é real, isso aqui não é meu, eu não tenho essa fobia, eu não sou incompetente, eu não sou inferior, eu trabalho bem, eu estudei muito, eu aprendi muito, eu sou competente, sou melhor aqui, e é melhor, pô, entenda.
Esse negócio que lembra que eu falei assim? Todas as frases, todas as ideias que você parar para analisar que prejudica a gente e beneficia a psicopata é algo maligno criado pelo psicopata e a Matrix. Então, lhe convenceram que você dizer que você ou outra pessoa é melhor é maligno. Será? Beneficia quem? Prejudica quem? Prejudica quem? A gente. Beneficia quem? O psicopata. Por ele ser incompetente, maligno e prejudicial, você não consegue aceitar quem ele é, onde ele é, fazer denúncia, se afastar e etc e tal. E você se coloca sempre abaixo do psicopata. Porque o psicopata entenda, o psicopata sempre navega entre o comportamento velado e o exagerado de intimidador, poderoso, né? Então ele faz aquela encenação que faz, acontece, decora umas 3 formulazinhas ali para dizer que é foda no cálculo, na matemática, e você aceita aquilo ali, né? Isso faz parte da identidade, né? Quando eu não tenho identidade, eu não consigo me enxergar, nem enxergar o esforço que eu fiz, o quanto eu trabalhei para evoluir, para melhorar, adquirir qualidades, virtudes e habilidades. Então você também tem que fazer um processo de regressão. Começar a lembrar de seu passado, de sua história, de sua trajetória, de sua evolução, de sua construção, de seu progresso. O que o psicopata não faz. O psicopata morre do jeito que nasceu. Maligno e burro. Decora umas coisinhas para tirar onde você acredita. A gente passa por processo de construção, de evolução, mesmo sob pressão da Matrix. Uns muito mais do que outros muito menos. Você tem que aprender a fazer o mantra, se libertar dessas coisas aí. E com o tempo você se torna cada vez mais inteligente, mais capaz, com mais força de vontade. É assim que você se liberta. As inseguranças, seja ela qual forem, né, tem no trampo, né? Tem. Deixa eu tentar lembrar uns exemplos aqui que uma pessoa enviou um vídeo. Os exemplos que a pessoa deu no vídeo. É tipo assim. Eu tenho medo de acreditar que existe 1, 2, 3 pessoas que gostam de mim de verdade. Observe o trauma. A Matrix lhe causou esse sofrimento. Você se decepcionou, lhe trataram mal, lhe pisaram, lhe humilharam. E aí você tem medo de gostar, porque a Matrix lhe convenceu que gostar lhe causa sofrimento com o comportamento dos outros. Você tem que saber selecionar e se libertar disso. Esse sentimento não é seu, esse medo não é seu, essa fobia não é sua, esse trauma não é seu. Eu tenho medo de acreditar que gostam de mim. Assim como a questão da aprovação, né? Quando a gente está nessa situação, a gente infelizmente pode se tornar uma máquina de produzir, como diz no próprio Vida, né? Eu estou só simplificando. O Vida é bom. Ela fez o que pôde. Eu sei a dificuldade que é. Você se torna uma máquina de produzir, porque como você cresceu em um ambiente com gente maligna que não tem amor, não tem sentimento positivo, você sempre foi desprezado, maltratado, recebeu todo tipo de agressão. A Matrix lhe convenceu que você tem necessidade de carência, você tem uma carência afetiva. Não tem. Lembre, tudo que você sentir e pensar, vai aprendendo o que você vai reconhecendo, enxergando o que você pensa e sente e praticando o mantra que aquilo não é seu, que aquilo é uma ilusão, que você tem que se libertar daquilo ali. Então, por exemplo, é comum a pessoa se tornar uma máquina de produzir, porque naquela máquina de produzir ela sente, não é que ela sinta mais prazer, existe essa ilusão, né? Ela sente menos dor, porque ela está entregando para os outros aquilo que os outros querem. Só que você não percebe que se você está em um ambiente que estão de certa forma valorizando o que você entrega, um presente, um trabalho, uma produção, provavelmente quem está fazendo isso aí são psicopatas. Amigos de verdade não exploram a gente. Pare para analisar se você não está sendo explorada. Provavelmente está, já foi, continua sendo. São psicopatas que estão lhe explorando. Caso você tenha dúvida, pare de entregar e veja quem são. Veja como reagem. Se são seus amigos mesmo. Trabalhe em frente à dor do sofrimento de reconhecer que eles não são. Vá se tornando cada vez mais forte, se libertando, repetindo o mantra e tentando encontrar pessoas boas na vida, que existem algumas aí. Nunca esqueça, quantidade é quantidade, qualidade é qualidade. Uma pessoa, só para você entender a diferença, uma pessoa de muito valor vale muito mais
do que 1 milhão de pessoas com pouco valor. Porque 1 mais 1 nunca será 2. Não existe 2 ou 3. Você não pega... Na matemática, quando você começa a aprender matemática avançada, você vê algumas coisas, né? O que é 2? Merda, brother. O que seria o 2? 2, 1. O 2, para existir, você teria que pegar 2 uns, misturar e virar o 2. O 2 não existe. Não existe um 2. Sempre é 1, 1, 1. O 3 são 3, 1. Então, não importa se você tem 1 milhão de pessoas com pouco valor, com pouca virtude, com pouca qualidade. Nunca se comparará com um extremamente virtuoso, habilidoso, inteligente. Tá entendendo? Aquela quantidade não chega à sombra de uma pessoa dessa. Sempre dê valor e corra atrás. Pegue, se preocupe com a qualidade. Não estou aqui de forma alguma a deixar uma coisa bem clara. Já tive problema com isso. Eu não sou obrigado a aturar, mando se fuder. Não tô aqui desprezando quem gosta de Fusca, quem gosta de Brasília, quem gosta de Kombi. É um exemplo, todo mundo entende, a verdade é essa. Você pode gostar como for. Se você gosta de Fusca, você sabe o valor que ele tem. O valor é sentimental, não é a qualidade do produto. Você, quem tá com essa galera, já falei no outro vídeo. Existe uma galera que infelizmente está com a galera. Ele não tem um critério, né? Ele tá vendo muita gente ali em cima de fulano, de cicrana. Ele quer estar ali, né? Porque na cabeça dele, se todo mundo tá, é bom. E na cabeça doentia dele, ou de validação, ou de... na vida que teve destruída com os pais, como eu lhe falei, ele quer estar se sentindo... o valor, ele quer se sentir valorizado por estar em um grupo que na cabeça dele tem valor. Ó a Matrix, ó o trauma, ó os pais. Ó o marido, a esposa, a psicopata. Que eu não expliquei no dia do vídeo. Essa pessoa que entendeu tudo, né? Tem muita gente que está em grupos nocivos, endeusando um cara ou uma mulher que não tem nada demais. Isso é muito popular, né? Não existe muito popular, né? Popular já é muito. Mas assim, a gente ouve tanto errado o dia todo que você acaba falando errado. Aquela pessoa está naquele grupo, naquele ambiente, naquela galera ali. Por quê? Né, muitas vezes necessidade de validação, né, de se sentir valorizado, sentimento de inferioridade, incapacidade total de verificar o valor daquele ambiente, daquele grupo, daquelas pessoas, totalmente incapaz. Então são pessoas que não devem nem abrir a boca para dar opinião em certas coisas, né? E se derem, descarte, ou veja, ou consiga enxergar porque está errado. Então, como é que funciona? Qual é o exemplo? Questão de qualidade e quantidade. Sempre prefiro uma Ferrari, um Lamborghini usado, em vez de um Fusca novo. Qualidade tem que dar sempre em primeiro lugar. Prefiro um Lamborghini, uma Ferrari usadas, em vez de um Fusca novo. Entenda o contexto. A não ser que você queira que eu te isole. A escolha é sua. Eu não sou obrigado. Você entenda, vocês não têm valor. Eu faço demais por vocês. Ainda fico ouvindo conversa. Se eu começar a não gostar dessa distorção de me colocar como o criminoso e vocês como vítima, eu posso de repente não gostar e tomar providências, né? Me vingar, talvez. Vocês me conhecem. A escolha é de vocês. Vocês são o máximo que vocês são, entenda. O máximo que vocês são, são agentes da Matrix. O máximo que vocês são pra mim. Nesse contexto aqui. Não é pra mim especificamente. Em relação a mim. Vocês são no máximo agente. Eu tô fazendo um favor, um milagre aqui, um esforço por você. Se vocês não enxergarem o que vocês são, como vocês estão, o que vocês fazem, o que vocês pensam, o que vocês sentem, e o que eu faço por vocês, mesmo enxergando exatamente, sempre enxergando a vida inteira o que vocês são e cada vez mais, vocês não valorizarem isso, eu infelizmente sou obrigado a isolar, mandar se fuder e por aí vai, e me vingar. Porque faz parte da maturação e da libertação da Matrix enxergar a sua situação. Porque por mais que você não seja esse mal todo que a Matrix botou em você, você é controlado por esse mal e você é um agente do mal. Eu tenho que lhe ver dessa forma. Você é um agente.
Não tem outra forma. Cara, você não tem noção de quantos agentes eu isolei em minha vida. Isso ela falando mal de mim, inventando coisas, se vitimizando. Porque não falou o contexto certo. Olha, minha infância foi assim, eu agi assim assado. E não, sai como gostosão, gostosona, sou foda. Você pensa que eu me preocupo, que eu tenho pena, ou então que me sinto inferiorizado, sentimento inferior, validação? Foda-se, a escolha é de vocês. Se enxerguem. Se eu não falo um tanto de autoconhecimento, que eu leio livro de autoajuda, ih, rapaz, vocês não estão enxergando o básico de vocês, nem a Matrix você. Tudo bem. Eu dizer que você não enxerga a Matrix é sacanagem, né? Porque só eu enxergo a Matrix, beleza. Aí é foda. Aí eu não sou esse sacana, não sou esse escroto, não. Né? Eu posso jogar duro na educação para poder vocês saírem da merda. Mas ser sacana, escroto, uma coisa que vocês não são capazes de verem, impossível vocês fazerem. Eu tô aqui para isso? Não, aí eu não sou canalha, não. Canalha não sou, não. Entendeu? Então, voltando à questão, vocês acabam se tornando uma máquina de produção. Né? Para vocês de não sentirem a dor que vocês interpretam como prazer, do reconhecimento mínimo que desprezam. É mais desprezar você do que reconhecer algo que você entregou. Uma risadinha, um tapinha, beber uma cervejinha. Vocês, infelizmente, por terem sido destruídos desde a infância, vocês são treinados pela Matrix e pelos psicopatas a aceitarem migalhas, esmolas, como se fosse muita coisa. Isso não é de vocês, se libertem, parem de aceitarem isso e neguem. Mantra, 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 mantra. Se preocupe não, com o tempo vocês ficam super habilidosos com mantra, vira uma coisa natural ali, vocês ficam muito bons, começa a desenrolar ali, andar e se desenvolver. Ou tem alguma dúvida de minha didática, ou tem alguma dúvida de minha competência, de quem eu sou? Porque se tiver, eu paro, pra mim tá tudo bem. Vocês não são melhores do que eu? Totalmente penetrados pela Matrix? Até as bolas? Ou tô exagerando? Eu sei que eu faço as brincadeiras baianas aqui, mas eu não tô brincando aqui. Então vocês têm que tomar cuidado. Parem de. Outra coisa, quando você se tira a necessidade, a necessidade de validação, impulsionar vocês para os psicopatas, como esses que vocês entregam presente, entregam serviço, entregam trampo, estão se acabando, etc e tal. Isso não é meu, isso não é meu, eu não tenho sentimento de validação, isso é a Matrix, mantra, 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 isso não é meu, isole, relaxe, deixe fluir. Tem que deixar fluir, tem que deixar sair. Essa trava que a Matrix bota em nossos músculos é pra a gente não poder reagir e absorver cada vez mais aquela maldade, né? Aquele trauma. Beleza? Pronto, acredito que é isso aí, né? Era o que? Tinha no Vida também essa parte do ser uma máquina de entregar alguma coisa. Deixa eu lembrar aqui. É o medo de se sentir amado, de se sentir querido, o medo de confiar devido aos traumas. São medos, são fobias. E acredite, não são medos. Quando a gente fala fobia, é medo intenso, profundo. Vocês têm pânico. Essa reação de vocês, do medo de aceitar o carinho de verdade, de confiar, de acreditar que aquela pessoa gosta de vocês. Isso é pânico. Fobia. A coisa é séria. É que vocês se acostumaram. Vocês não enxergam, vocês não conseguem verem. Na medida que vocês forem se libertando, talvez vocês consigam fazer terem um parâmetro do que vocês são agora e do que vocês estão se tornando. Mas vocês não conhecem, eu sei que vocês não conhecem outra vida, não conhecem outra realidade. Vocês só conhecem isso aí como os amigos e amigas que eu me afastei, que não são muito amigos, né? Se ela prefere dar valor a um psicopata que abusa dos filhos do neto e do filho dos outros, que fique. Não tem muita amizade nisso aí, nem gosta muito de mim. Se foda, me libertei de uma desgraça. Então vamos lá. Isso é fobia, pânico, né? Quando você quer encostar uma menina, um rapaz pra conversar uma coisa que você tem alguma. Às vezes nem namoro, uma curiosidade. É um pânico, é a fobia, né? Às vezes é uma pessoa famosa. A gente tá falando aqui de YouTube, na internet, né? Vamos dizer que é um youtuber famoso, que não é nem ruim, é uma pessoa gente boa. Você tem medo de encostar porque você tem medo da forma que ele tratará, porque outros ali humilharam, já lhe trataram mal. E a maioria assim, cara, infelizmente. Entenda, a maioria das pessoas da internet é maligna, é psicopata, é narcisista.
Você tem que aceitar isso aí. Se você, para quem der usar a internet é só um software. São vários softwares. Quer me ensinar software e hardware agora? Continuam pensando que sabem alguma coisa de hardware e software? Mas eu vi na internet que memória, que processador, que não sei o que, frequência, blá 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 blá. Bora fazer o seguinte, quando vocês criarem um software revolucionário, não quero nem botar regra. Quando vocês criarem um algoritmo revolucionário, aí talvez a gente converse para ver se vocês aprenderam alguma coisa. Até lá. Não venha não. Ah, o que tem a ver? Não tem a ver porque não é conveniente, né? Não faça essas coisas em minha frente não, pô. Só falando com o Nil, pô. Eu enxergo tudo, brother. Não, porque não é conveniente, que não sei o que eu sou uma puta nigrinha. Vocês são puta nigrinha mesmo. Se não for conveniente. E o pior, essa falta de conveniência não é de vocês, né? Não fizeram mantra, não? É a Matrix. Já se apossou de vocês em tudo. Pratique. Apareceu no YouTube aqui, você pensa que é de fuder, tá do seu lado ali, tá no evento, tá na rua. Encoste, cumprimente, fale. De repente é melhor do que você pensou, ou é inferior do que você pensou. Vai enfrentando a fobia, o pânico. Claro que, como eu falei, certos enfrentamentos são mais difíceis do que outros, mas tem que enfrentar todos para ir matando todos aos poucos. Nós somos uma integridade. Não tem como você treinar só o dedinho do pé. Tem que treinar tudo. Dá um exemplo. Eu não falei que eu tô aprendendo, que eu pratiquei atividade física pesada desde a infância e só parei agora, por causa de meus machucados. Tô aprendendo então. Você tem noção, o velocista bom mesmo, que treinou bastante. Como eu falei, se eu treinar esse dedinho, minha bunda cresce. Minha panturrilha se desenvolve. É integridade. Porque eu já sou integral, já entendi a integridade. Se tem noção, eu tô crescendo, tô engordando aqui, tô crescendo. Mas não se preocupe não, o que tá crescendo mais é o bambu, viu? Do jeito que vocês gostam, viu? Vocês sabem, você conhece, você sabe como é. Então, se tem noção aqui, eu tô crescendo em tudo proporcionalmente. Tudo. Crescendo aqui, ficando. Não tô ganhando muita. Ganho uma barriguinha, normal. Mas assim, eu fiz até teste com chá branco. Pra ver. Que tive a impressão, pô, que porra de. Que eu tô com umas definições que eu não tinha antes. Eu falei, pô, o que é isso aqui? Eu tomei o chá branco pra ver. Não é gordura. É desenvolvimento também. Uma vida desgraçada que você leva, né? A vida inteira, 45 anos nessa onda, 46 anos. Tô aprendendo. Então eu tô me desenvolvendo por um todo. A única coisa que me surpreende é meu core. Sistema core. Que o velocista tem, né? Quando ele é velocista completo. Meu core se desenvolvendo aqui, rapaz. Porra. Até isso aqui completo, por integridade, cara. Do dedinho do pé ao fio do cabelo me desenvolvendo. Caso eu esqueci alguma parte dessa questão da insegurança, fobia, pânico, virar uma máquina de produção, você tem que se lutar contra. Você tem que lutar contra o impulso de você produzir, de você entregar. Não estou dizendo que não é para você trabalhar. O impulso de você estar produzindo sempre, entregando sempre, agradando todo mundo. Vá lutando contra isso, vai destruindo aos poucos, usando o mantra, isso não é seu, tá ali controlando, é a Matrix. Vai destruindo isso aí, até você se libertar completamente. Eu espero que eu fui claro. Esse exemplo aqui, cara, agora falar uma coisa pra vocês. Eu farei o vídeo do OBS no Linux. Se eu tiver que fazer um complemento no Windows, eu faço, entendeu? Eu verei os plugins, tudo. Que aqui no Linux é muito fácil, é a produção. Aqui tô filmando em Full HD, ó, com 2 overlays. Tá o que ali? 9% de CPU, 0 de GPU. É porque o OBS, o OBS tem esse problema, né? Ele não usa o drivers antigos para GPU. Então não consegue usar minha Fire Pro. Infelizmente, é o defeito do OBS, né? Já você pega outros softwares que usa 100% da CPU e GPU, gera uma produção foda. Claro, um software mais completo. Mais completo não, completo. Esqueça isso, não tem mais completo ou menos completo. Ou é completo ou não é. É um software que consegue usar o máximo da CPU com GPU ao mesmo tempo. Se só usar GPU também, não é um problema, né? Tratando também de uma placa profissional. Entenda, GeForce e Radeon.
Não são feitas para isso, não lhe darão esse desempenho todo. Só se você tem uma GeForce de 10 bilhões de transistor, um Radeon de 10 bilhões, e se tem um Core i3 de 1 bilhão. Aí tem a disparidade. Mas assim, se for a mesma quantidade de transistores, você não terá muita diferença. Tem que ser placa profissional. Se você quiser, né? Porque eu sei que vocês são controlados pelos gurus da internet, né? Que estão fudendo a vida de vocês, que muitas vezes estão estuprando os próprios filhos, já matou alguns bebês. A galera que vocês gostam de seguirem, né? Que são certos. Agentes, esses são os agentes, né? Que quando eu falo mal eu não presto, eles que são foda, que vocês nunca conversaram, não sabem como funciona, não sabem como eles são, né? E aí vocês se perguntam porque eu me afasto de vocês, isolo, falo, né? Você começa a inverter, entra naquele processo de vitimismo seletivo. Que se estivesse em meu lugar já era outra coisa. Cara, sou new, brother. É melhor vocês tomarem cuidado. Quando eu me afasto, é um movimento tão simples, cara. Eu não tomo providência. Claro que tem situações que eu tenho que tomar providência. Mas assim, a pessoa fica tão chateada, cria problema, fala. Eu só me afastei, brother. E continuará sendo dessa forma. Eu posso fazer pior? Posso fazer muito pior. Mas eu me afasto. E o objetivo é não voltar mais. E a maioria eu não voltei. E quase sempre que eu volto, dos poucos que eu volto, eu me arrependo. Quase sempre. A escolha é de vocês. Vocês não são fodão. Né? Tem um helicóptero, tem um jatinho, tem uma internet, tem um apartamento, tem uma casa, faça e aconteça. Isso é tudo o mecanismo da Matrix para alienar vocês. Justificar que vocês têm razão, que vocês fazem acontece, porque tem uma Ferrari, tem um carro. Provavelmente, sem dúvida alguma, o pai e a mãe também é psicopata. Aí falou pra vocês que vocês valem o que vocês têm. Vocês acreditam. Aprenderam alguma coisa que eu falei? Porque você não lembra da regressão? Associar as coisas, entender? Não espere que eu entregue tudo de mão beijada não. Pô. Tem que se esforçar. Sabe, quando a gente é professor, a gente sabe a diferença de uma pergunta de quem estudou e de quem não estudou. Você pensa que a gente perderá muito tempo com quem não estuda? Beleza? Espero ter ajudado. Pretendo fazer mais um vídeo hoje se der. O sono não voltou. Não tô me sentindo mal, não tô me sentindo cansado. E meu dia ontem foi cansativo pra se lascar, não tô entendendo nada. Tô em processo de aprendizado, eu pensei que seriam 3 meses no máximo. Tô aqui me lascando. A parte pior já passou, ainda bem, já superei. Eu pensei que eu só teria a parte ruim, né? A parte mais difícil. Mas aí, sabe, é assim, ó, com o passar do tempo, quando você é criança ou começo da adolescência, você entende que está passando por certa dificuldade, está no fundo do poço. Você sabe que ou você desiste e fica lá, ou você enfrenta e supera, se torna muito melhor do que aquele problema nunca mais lhe atingirá e você continuará superando. Foi essa situação que eu passei. Já estou acostumado com esse aprendizado. Falei, ó, tô lascado aqui, a tendência é piorar, bora começar a trampar aqui, começar a aprender consciente, aprender os mecanismos, se tornar mais inteligente, mais capaz, mesmo com cansativo, faculdade, disciplina de doutorado, disciplina de mestrado, problema aqui, problema ali, psicopata, caluniando, atacando, etc e tal. Bora aqui, porque aqui eu não quero ficar, eu quero estar lá, quero ser bem melhor. Aí eu passei os 3 meses, superei, pensei que já antes de acabar já sabia que não terminaria ali. Aí, pronto, tô na parte agora mais confortável. Fazendo esforço, aprendendo, estudando, analisando, vendo, sentindo. Mas a parte ruim já foi, então não posso reclamar. E eu só posso agradecer a mim, porque foi eu que fiz. Parem com essa história de estar agradecendo a Deus, coisa que ele não fez. Vocês pensam que alguma pessoa, algum ser virtuoso gosta de receber crédito por uma coisa que ele não fez? Se foi você, meu irmão, olha a identidade que não foi construída, a falta de enxergar o próprio valor. Imagine, Deus vendo você fudido, vendo você atribuindo a ele coisa que você deveria atribuir a si mesmo. Será que ele gostaria? Por isso já tira como deve ser nosso curso aí sobre religião e Matrix, né? Já tira por aí, né? Ainda tem que continuar o curso de política, o que não é capitalismo, o que não é socialismo, o que não é comunismo, o que não é política, né? E aí a gente começa a construir. E é época de eleição aí, tô atrasado, beleza? Um abração gostoso e apertado por trás de vocês, do jeito que vocês gostam.